quando nós separamos o dia de hoje para falarmos do nascimento de Jesus. Mas falar de Natal é falar do Natal. O evento depois da Páscoa, né? O Natal é um dos eventos mais importantes que a igreja celebra, né? Então, o nascimento de Jesus, ele foi planejado antes da fundação do mundo, você sabia? Antes de Deus criar os céus e as terras e fazer todas as coisas, ele já tinha visto tudo que iria acontecer, então ele viu que o homem ia pecar, ele viu que ia ficar perdido, que precisaria de ajuda divina para poder o homem se ligar a Deus. Então, a preparação do Natal, a vinda de Jesus, ela foi decidida antes da fundação do mundo. Então, quando nós falamos aqui, né, do Natal, né, a vinda do Messias, ela é anunciada aí pelos profetas já há muitos anos, né? Então, tem uma passagem de Isaías que eu vou ler aqui para vocês, que está em Isaías 9, verso 6, que Isaías, 700 anos antes de Cristo, da vinda de Jesus, ele já anunciava a vinda do Messias, né? Olha só o que diz a palavra em Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, e para que estabelecer de forma e o firmar, né, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, desde 700 anos já atrás, os profetas já traziam essa mensagem que viria o Messias, né? Um menino, né, se nos deu, já fala da vinda de Jesus. Coisa linda, né? Então, qual a diferença do povo judeu para qual a diferença do povo judeu para a igreja cristã? Eu vou fazer só uma observação. Quem tiver muito aqui à frente, que tiver muito prejudicado, tem uns lugares ali atrás que as crianças subirem, se quiserem ficar mais atrás, fique à vontade, tá? É que às vezes pode estar muito perto, né? Fica muito incomodado de ficar, às vezes, doer o pescoço. Então, qual a diferença do povo judeu para a igreja? O povo judeu, eles esperavam o Messias, que viria. Inclusive, a fé, né? A graça, né? Que nós alcançamos pela fé, ela também foi dada. Abraão, né? Ele recebeu a graça pela fé. E o povo judeu também, ele era abençoado pela fé que eles tinham em que viria o Messias. Nós, Igreja de Cristo, nossa fé é que Jesus veio. Então, enquanto o povo judeu, né, a fé dele estava na vinda do Messias, nós cremos que Jesus veio, né, que Jesus é o Messias. Então, nisto, né, está uma diferença, né? Eles ainda não tinham visto o Messias, nós, né, somos depois da vinda do Messias, então a nossa fé é que Jesus é o Messias. Mas, irmãos, tem uma passagem aqui na Bíblia, que é o tema que o Senhor me inspirou para a gente trazer uma meditação nesse dia de Natal, dia que nós queremos celebrar, assim, trazer, falar, refletirmos a importância de Jesus na nossa vida, né? Eu queria trazer para vocês umas curiosidades. Vocês sabiam que Jesus é a única pessoa que viveu no mundo que até hoje se comemora o aniversário dele? O nascimento de Jesus é o aniversário dele, né? Por quê? Porque ele está vivo. Amém? Você não comemora o aniversário daquele que já morreu, não é verdade? Você até lembra, olha,
hoje meu pai, minha mãe, alguém estaria fazendo aniversário, né? Jesus é o único, até hoje, que viveu nesse mundo e que nós comemoramos o aniversário porque ele continua vivo. O mundo tem aqueles que amam Jesus, mas também tem aqueles que odeiam Jesus. Vocês não têm dúvida disso, né? Pessoas que odeiam Jesus. Agora eu pergunto, por que o mundo odeia Jesus? Não todos, mas aquela parte, né, que ainda não conheceu Jesus, que Deus preparou. Por que o mundo odeia Jesus? Mesma razão, porque ele está vivo. Por exemplo, o faraó. O faraó fez tanto mal ao povo de Deus, judiou do povo de Deus, né? Fez tantas coisas, mas nós não odiamos mais. Eu, pelo menos, não odeio o faraó. Nero. O Nero, né? Quantos cristãos ele não matou, não incendiou? Não tem alguém aqui que fala, eu odeio Nero, né? Se você olhar as pessoas, você não odeia por quê? Porque estão mortos. Você fala assim, morreu, esquece, né? Não tem o que ficar lembrando. Mas Jesus está vivo. E Jesus está vivo e incomoda. Incomoda aqueles que não querem segui-los. Então, por isso, o mundo odeia Jesus. Porque ele está vivo, né? E a palavra diz que é uma pedra angular, né? Que ai daqueles, né? Será uma pedra de tropeço para aqueles que não se curvarem a Jesus. Então, é muito interessante isso aqui. Você imagina o seguinte, né? Hoje, né? O mundo odeia Jesus porque ele está vivo, ele está aqui conosco. E ele tem um plano, né? Ele tem um plano de resgate. E o mal, né? O mal não quer. O mal quer destruir a obra de Deus. Então, por isso que hoje é um dia tão importante no mundo, né? Hoje, sim, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é tão importante no mundo e as pessoas não têm noção. E aí uma palavra que o Senhor me colocou no coração para nós refletirmos nessa noite, é bem simples, conhecida de todos. João 1,11. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Né? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos que o receberam, ele deu o poder de ser feito filhos de Deus. Irmãos, vamos refletir. A gente já ajudou um pouquinho aqui a lembrança, né? Passamos um videozinho do nascimento de Jesus, como é que foi, né? O pastor Rodrigo trouxe uma parte da palavra que Deus colocou no coração para ministrar aqui, né? Nessa noite. Eu quero trazer para nós aqui uma reflexão. Quando a palavra diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam, quando Jesus nasceu, quem era o povo que deveria recebê-lo? Bom, só para a gente se lembrar um pouquinho, né? Quando nós falamos aqui na história, na época do nascimento de Jesus, o povo judeu ele já vivia subjugado pelo Império Romano. No ano 73 antes de Jesus, Pompeu, que era o imperador de Roma, ele estava administrando, né, a região da Judéia, e ele colocou Herodes para tomar conta daquela região. Então, diferente de alguns povos que iam lá e assumia todo o governo, né, o povo romano, ele assumia uma parte do governo, que era a parte administrativa, mas a parte de governo de pessoas ele deixava para o povo, né? Então nós vimos aqui que na época, quem era o governo dos judeus? Só para a gente se lembrar, foi citado aqui. O rei, tinha um rei. Os judeus tinham um rei, que era Herodes, o grande. Tinham 4 Herodes, né? A Agripa, tem a Herodes Antipas, a Agripa I, a Agripa II, nós estamos falando de Herodes o grande. Quando Jesus nasceu, né, existia um rei dos judeus. Existia um rei dos judeus.
Existia também, vamos dizer, o povo judeu, ele tinha a parte espiritual, né, que tinha os sacerdotes, os doutores da lei, os saduceus, que conhecia tudo da Escritura. E tinha o povo judeu. Eu pergunto, se Jesus tivesse nascido, um exemplo, na Inglaterra, há uns anos atrás, quem que estaria preocupado em dar as boas-vindas para Jesus? A rainha da Inglaterra. Hoje eu não sei se o príncipe Charles, do jeito que está numa encrenca lá toda, mas a rainha da Inglaterra, com certeza, né, ela ia se preocupar, né? O rei está chegando, né? Vamos fazer uma honraria para o rei, né? Então, na época, né, nós tínhamos aqui o rei, né, o rei dos judeus, Herodes, os fariseus, doutores da lei, os sacerdotes, que conheciam tudo da Escritura. E como foi bem lembrado aqui pelo pastor Rodrigo na abertura, né, eles estavam desatentos. E qual foi a recepção para Jesus? Péssima, né? Péssima. Irmãos, eu quero ler aqui a passagem que está em Mateus 2. Vamos ver, né, do ponto de vista dessa palavra. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Pensa como é que era a situação na época. Se você vivesse lá, será que nós não estávamos caindo nos mesmos erros que aquele povo, né, fez o maior, né, de pouco caso de Jesus? Então, eu convido você a abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Veja só o que diz a palavra, né, no Novo Testamento. Acharam aí? Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu que eles informassem com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-o a Belém, disse: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-los. Depois de ouvirem o rei, partiram para onde a estrela estava indicando, né? E a estrela os precedia, até que chegando pararam de frente aonde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com a grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho de não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho da sua terra. Paremos aqui. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer, meu Deus, essa noite festiva em que nós estamos aqui, Senhor Deus, celebrando o nascimento de Jesus, que é Natal, o mundo que conhece, o mundo cristão celebra o nascimento de Jesus, Pai,
E nós aqui como igreja de Cristo, Pai, nós queremos celebrar, Senhor Deus, com alegria, com júbilo, Pai, essa data tão importante que é o aniversário do Teu Filho. Então, muito obrigado, Senhor Deus, que a nossa reflexão nessa noite seja para a honra e glória do Teu nome, para acrescentar o nosso conhecimento e conhecer o Teu grande amor e não cairmos nas mesmas ciladas, Pai, que o povo daquela época cometeram quando não reconheceram Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a proposta aqui da palavra é a gente pensar o seguinte. Primeiro, né? As pessoas ficaram felizes com o nascimento de Jesus? Não. Como? Como? A palavra está dizendo aqui, né, que nós acabamos de ler, que quando os magos que vieram de longe a Jerusalém perguntaram para o rei. Perguntaram o quê? Falou assim, olha, diz o rei, vieram e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Os magos, irmão, de outros países do Oriente, nem cristão era, melhor, nem judeus eram, porque ainda Cristo não havia chegado, né? Não tinha como ser. Mas nem judeus eles eram, mas eles estavam ali por uma inspiração divina. E eles vieram a Jerusalém porque a estrela estava indicando aquela região. Aí eles chegam lá no castelo do rei, né? Lá, falam assim, vamos perguntar para o rei, porque a cidade está em festa. Porque a estrela mostrou que Jesus estava nascendo nessa região. Irmãos, uma outra coisa interessante, né? O pastor Rodrigo já também ele citou. Às vezes a gente fala assim, olha, Jesus nasceu, a estrela mostrou, e eles vieram e chegaram e Jesus tinha acabado de nascer. Não é bem assim, né? Por quê? Porque esses magos, eles eram, assim, pessoas que com certeza eram astrólogos, pessoas que estudiosos, né, dos astros, e eles tiveram a informação de uma estrela, que está escrito na Bíblia, em Números 24, 17. Se você quiser depois olhar lá, a palavra diz lá em Números 24, 17, eu acho que eu até anotei aqui, a Bíblia fala que... deixa eu ler aqui para você, rapidinho. Fala que haveria uma estrela de Jacó, né? Números 24, 17. Diz assim a palavra de Deus, 24, 17. Cheio. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel, subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe. Então, a palavra já anunciava que haveria uma estrela que indicaria um rei. Então, aqueles astrólogos, aquelas pessoas, magos, alguns falam rei mago, mas não tem nada de rei, eram pessoas cientistas, né, estudiosos, que eles tiveram a confirmação pela astrologia que haveria o nascimento de um rei, mas não era qualquer rei. Irmãos, isso é tremendo. Deus colocou no coração de pessoas que nem eram seu povo, que Deus estava vindo para a terra, que Deus estava vindo na forma de um menino, e mostrou onde? Aqueles homens que eram estudiosos, falou assim, um grande acontecimento na terra vai acontecer, né, com essa estrela. Essa estrela está mostrando que Deus, né, está vindo para a terra, que vai nascer um menino, que vai ser um rei, mas não vai ser qualquer rei, porque eles tinham o seu rei. Com certeza, esses magos, né, eles eram de outra nação, aqui a Bíblia não cita qual, mas eles viriam para adorar o rei dos reis. Aquele que tinha a divindade,
Era um acontecimento tão grandioso que eles falaram o seguinte, né? Vamos largar tudo que nós estamos fazendo para visitar e conhecer esse rei. Irmãos, pensa na grandiosidade da revelação que esses homens tiveram. E eles viajaram, não foram um dia, 2 dias, um mês. O que a palavra diz aqui? Que o rei Herodes chamou eles num canto e falou assim, olha, me fala melhor, precisamente, quando foi que a estrela apareceu? Para que a gente possa ir adorá-lo, entre aspas. Porque Herodes ficou muito bravo, muito nervoso. Por quê? Porque ele se viu ameaçado. Ele falou o seguinte, onde já se viu vir um rei, se eu já sou rei? Né? Então, primeiramente, a informação que Jesus estava nascendo, que estaria vindo ao mundo, é uma coisa tão grandiosa, mas o povo de Deus, que tinha isso nas Escrituras, estavam totalmente afastados, desfocados nos planos de Deus. Tanto é que a notícia caiu como uma bomba. Ele chamou imediatamente, diz a palavra aqui, ele chamou imediatamente, né? Quando você volta lá em Mateus 2, ele chamou imediatamente os seus sacerdotes, escribas, para poder falar o que diz onde nasceria, o que as palavras diz. E aí o sacerdote falou assim, de fato, a palavra diz que é lá em Belém. Né? Só que eles estavam tão desfocados. E aí, o Herodes fala assim para os magos, vá, e a hora que encontrar o menino, volta, fala onde é, para que eu vá lá adorá-lo. Coisa nenhuma. Porque o Herodes, né, a vontade dele era aniquilar Jesus. Né? Porque é uma ameaça para ele. Agora eu pergunto, como é que foi que aconteceu? Os magos, com certeza, né, inspirado por Deus, foi guiado até Jesus por uma estrela. Depois, Deus, em sonho, visitou eles e falou, não voltem para Jerusalém. Não voltem lá para o rei Herodes. Peguem outro caminho, né? Porque as intenções dele não é adorar coisa nenhuma. E eles seguiram a orientação de Deus. Então veja bem como que esses homens eram inspirados por Deus. Deus os guiou até Jesus por uma estrela e por sonho os levou de volta em outros caminhos. Como Herodes passou-se um tempo e os homens não voltavam, o que ele fez? Ele fez as contas. Né? Olha, eles disseram que faziam uns 2 anos. Porque a Bíblia diz que assim que eles saíram de Jerusalém, os magos, para ir até Belém, a estrela o precedia, ou seja, a estrela ia na frente, eles iam lá. Belém, né? Belém fica 1 hora a pé de Jerusalém. Então, o que acontece? Quando Herodes fica sabendo, né? Fica sabendo, não sabe o endereço, mas fica sabendo a idade estimada dessa criança, que seria 2 anos. Então, qual que é a conclusão? Que já faziam 2 anos que Jesus tinha nascido. E aí, quando o anjo fala para José e Maria, saiam daí, vai para o Egito, porque o rei Herodes vem aí e vai fazer uma matança das crianças. A Bíblia fala que as mulheres, coitadas das mães, né? Perderam os seus filhos. Todas as mães que tinham criança até 2 anos perderam suas crianças, porque o rei Herodes matou todas as crianças até 2 anos. Mas Deus estava no controle, né? Os planos de Deus, nenhum deles são frustrados. Jesus veio, o homem não estava preparado para recebê-lo, nem o poder, né, do governo, nem o povo, nem os sacerdotes, ninguém
estavam esperando a vinda de Jesus e queriam muito a vinda de Jesus. Vamos falar isso, porque nesses 2 anos não consta nada que os sacerdotes tenham ido visitar Jesus, buscar. Já que Herodes alertou, né? Alertou que a estrela apareceu, e a estrela ia aparecer quando ela surgisse, era em Belém, porque é lá de Belém que a profecia, né, apontou o nascimento do Messias. O que esses sacerdotes fariam? Iriam atrás de Jesus, porque era 1 hora a pé. Não é? Então, ninguém foi atrás, pelo contrário. Quando Jesus, né, Deus cuidou de Jesus, levou ele para o Egito, até que o Herodes morresse, trouxe ele para Nazaré, e Jesus ali cresceu, né? E aí, quando Jesus completou a idade, né, que é os seus 30 anos, Jesus assume seu ministério, né? E começa o ministério para qual ele veio ao mundo, né? E o que aconteceu com o sacerdote? Agora sim, vamos apoiar Jesus? Não. Por quê? Porque Jesus veio para trazer a lei de Deus e confrontava com a prática do que aqueles homens estavam fazendo. Então, irmãos, primeira coisa que nós temos que ver aqui, né? Que no nascimento de Jesus, a palavra quando fala que ele veio para os seus não receberam, porque não era conveniência das pessoas ali da época, mas Deus preparou uma comissão de boas-vindas para Jesus. Primeiro, apesar da própria família de Jesus, teve lá suas diferenças, né? Por exemplo, Maria. Maria teve um sério problema quando ela recebeu a missão, que ela seria mãe, ia ser concebida pelo Espírito Santo. Como eu sendo noiva, ainda nem que sou casada, como é que eu posso ser mãe? Calma, né, que você vai ser mãe de Deus. É o Espírito Santo que vai te conceber. E ela aceitou, mas o seu noivo, o seu noivo, a palavra diz, se você ler aqui em outros evangelhos, que José, quando ele viu aquela situação, Maria falar que estava grávida, eu conheço Maria, vamos casar, mas não é filho meu. E aí, olha a situação que aquilo ali causou na vinda de Jesus. A José, né, que era o escolhido para ser o pai de Jesus, então noivo, ele falou o seguinte: e agora? Se eu não acolho Maria, ela seria apedrejada, porque uma mulher, né, ser mãe solteira era motivo de apedrejamento ali. Então, falou assim, mas essa situação não conheço, ele já estava preparando para fugir, para, né, não passar por essa situação, e o anjo foi lá e convenceu ele a ficar. Bom, o José se convenceu que era plano de Deus, o nascimento de Jesus, que ele fora escolhido junto com Maria para serem os pais de Jesus. Então ele aceitou. Mas aquilo ali estava constrangendo, tanto é que eles falaram assim, no nascimento, que muita perseguição, muitas pessoas olhavam para Maria, mesmo eles tendo casado, esse nascimento aqui está mais rápido do que possível, ele deve ter concebido ainda solteiro. Aí tanto é que eles foram para Belém, né, para aproveitar o censo, para poder chegar lá, né, e ter um momento assim, né, da criança nascer, não estava ali em Nazaré, para poder se afastar daquela perseguição das pessoas que o conheciam. Então, Jesus, ele foi amado pela família de Maria e de José. Quando ele nasceu, o Senhor, né, a palavra diz que os anjos do Senhor foram lá anunciar aos pastores. Então ele teve o amor dos pastores, né, e teve os magos que foram visitá-lo, mas só quando ele nasceu, né, a palavra diz que nem um quarto de hotel eles conseguiram. Aí a palavra diz assim, né, que nós falamos, né, que ele já, esse nascimento de Jesus estava previsto antes da fundação do mundo. Mas a palavra diz que
Deus é perfeito, nenhum dos seus planos é frustrado. Como é que ninguém estava sabendo? O coração das pessoas não estavam preparadas para receber Jesus. Apesar da profecia ter vindo, ter anunciado, as pessoas não queriam receber Jesus, porque estavam preferindo aquele governo. Então, quando nós vimos isso aqui, a situação que Maria passa, José passa, mas Deus cuida, né? Deus o livra, né? E permite que eles vão cumprindo a sua missão. Então, a pergunta que nós fazemos aqui, né, no nascimento de Jesus, ele veio para os seus, as pessoas ficaram felizes? Não. Tirando a família dela, de Maria e de José, tirando os pastores que ficaram felizes, né, os anjos, né? Mas foi uma situação, uma rejeição muito grande. Agora eu pergunto, né? A Bíblia fala, né, que Jesus veio, né, cumpriu a sua missão, passou por tudo que tinha que passar. Pensa você, ele sendo Deus, né? Jesus sendo Deus, ele se fez homem, nasceu como um bebê. Pensa, aquele que tinha, né, a sua mansão celestial, né? Jesus deixou a sua mansão celestial na cidade de Deus, onde a palavra diz, né, que as ruas são revestidas de ouro. Nasceu, né? Nasceu como um bebê. Ele veio como bebê, ele não veio com a sabedoria, né? Ele recebeu conhecimento aqui na terra, ele aprendeu como qualquer criança. E não tem o ser humano, né? O bebê é um dos filhotes mais, comparado assim no gênero, né, de filhote, mais dependente. Jesus dependeu totalmente do pai e da mãe. E ele se submeteu. Pensa Jesus aprender a falar, aprender a andar, aprender, né, tudo, inclusive a profissão de carpinteiro. Jesus passou por tudo isso. Se fez homem. Ele foi crescendo em estatura, em conhecimento, né? Mas uma coisa ele tinha, né? Uma coisa que nós temos. Ele foi revestido pelo Espírito Santo. Quando ele começou o seu ministério, quando ele foi batizado, lá no Rio Jordão, como domingo passado o pastor Rodrigo citou, né? No batismo de Jesus, a palavra diz que o céu se abriu, né? Deus o apresentou, este é o meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo veio, pousou sobre o seu ombro, e ali ele foi revestido pelo poder do Espírito Santo. Nós temos a mesma condição de Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, nós temos também essa mesma prerrogativa. Agora, uma coisa importante que essa palavra de hoje nos mostra, que aqueles homens, os magos que vieram conhecer Jesus, eles vieram, né, com a certeza de que eles estavam visitando não um menino qualquer. Eles sabiam quem eles estavam ali para adorar. Eles vieram para adorar o menino. Quando a estrela parou de frente àquela manjedoura, na estrebaria, né, que é onde estava Jesus, eles entraram lá. Ele estava lá, os pais do menino, os animais, e a quem eles foram adorar? O menino Jesus. Porque era ele. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, mas não vêm para adorar a Jesus. E às vezes se confunde, perde o foco e começam a adorar pessoas, né? Então eles não foram lá para adorar Maria, José, não foram para adorar a natureza, não foram para adorar um menino que acabara de nascer. E aquele menino, eles tinham tanta certeza de quem era, porque eles tinham a revelação de que aquele menino era Deus vindo à terra, que eles levaram um presente, né, que a Bíblia cita, né? Quando eles entregam os seus tesouros, ouro, porque eles estavam ali para reverenciar um rei. E não era qualquer rei, como eu disse, né? Era o rei dos reis que estava ali.
Mesmo menino, ele era o rei dos reis. Trouxeram também, a palavra diz que eles trouxeram também incenso. Por quê? Porque eles sabiam que havia divindade, era Deus ali presente naquela criança. E trouxeram também mirra, né? Porque a mirra é para a adoração de mortos, né? Mas qual era a visão? Que aquele menino veio com uma missão de entregar sua vida pelo mundo. Então, irmãos, pensa uma coisa que Deus está mostrando para nós hoje. O nascimento de Jesus é uma coisa tão importante no mundo. Tanto é que mesmo os cientistas questionando se eles acreditam ou não acreditam em Deus, uma coisa eles reconhecem, que Jesus mudou a história. Né? Existe, se você olhar no calendário, né, histórico, existe antes de Cristo e o período depois de Cristo. Então Jesus veio e mudou a história. E mudou a história daqueles magos. Aqueles magos, irmãos, eles vieram para Jesus por a indicação de uma estrela. E quando eles encontram com Jesus, eles não voltam pelo mesmo caminho. Porque agora Deus, através de um sonho, mostra um outro caminho. Isso é para nós também entendermos que quando nós encontramos Jesus, nós vimos a Jesus, hoje, né, estamos aqui para celebrar o nascimento de Jesus, mesmo que seja domingo que vem, a data, né, que celebra o Natal, mas hoje nós estamos reverenciando a Jesus. Então, quando nós falamos, né, da celebração de Jesus, nós estamos falando daquele que tem uma importância muito grande para nós. Pensa você, uma coisa para você pensar. Se o seu pai não tivesse nascido, como é que você seria? Quem você seria? Você seria alguém? Então, se nós não tivéssemos nascido, os nossos filhos, como seria? Aí a pergunta eu levo para Jesus. Se Jesus não tivesse vindo, onde estaria a nossa esperança? O mundo prosperou para que Jesus não viesse. Mas Deus, a palavra diz que nenhum dos teus planos são frustrados. E aqueles magos vieram para Jesus por um caminho e voltaram por outro caminho. Quando nós vamos para Jesus, a palavra está dizendo para nós o seguinte, que Jesus nos mostra outro caminho. Quando nós temos um encontro com Jesus, assim como foi o exemplo de Paulo, que ele teve um encontro com Jesus, e Jesus, né, impactou fortemente, que ele caiu literalmente do cavalo, né, ficou cego. E Jesus, de perseguidor da igreja, Jesus chamou Paulo à responsabilidade e falou, por que está me seguindo? Porque me persegues. Como assim? O que você faz para a igreja, você está fazendo para mim. Quando ele estava perseguindo os cristãos, você está perseguindo a mim que está me perseguindo. Então, a partir daquele momento, Jesus falou assim, agora você vai me servir. Então, Paulo foi transformado, né, literalmente ali, de perseguidor acabou sendo um perseguido também, porque ele transformou-se em cristão. Naquela hora ele passou, né, a servir a Jesus. Nós, quando nós temos encontro com Jesus, assim como os magos foram por um caminho, nós voltamos por outro caminho. Quando você verdadeiramente encontra Jesus, você não volta mais pelo seu caminho que você veio. Deus muda a sua história. Aqueles magos voltaram por outro caminho, voltaram assim com a certeza que tinham encontrado o Filho de Deus, aquele que Deus tinha revelado. Então, na nossa vida, quando nós nos encontramos com Jesus, né, as coisas acontecem, né, de uma forma muito forte. Então, o mundo, né, o mundo não recebeu Jesus, o mundo não aceita, porque são coisas que Jesus pede para renunciar e as pessoas têm dificuldade para aceitar.
né? Quantas coisas que Jesus nos ensinou. Quando Jesus veio, né? Primeiramente ele ensinou o amor de Deus, ele nos encheu, né, de esperança, nos mostrou como é que é o reino de Deus. Ele curou, né? Curou aqueles que estavam enfermos, ele ressuscitou mortos. E aí, irmãos, quando Jesus cumpre o seu ministério, que ele morre na cruz, ele completa o seu ministério aqui na terra, ele conclui, né? Ele apresenta lá em João 14, deixa eu pegar aqui a passagem aqui, lá em João 14, 1. A palavra diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Então Jesus está falando o seguinte: tem muita gente confusa. Eu tenho que crer em Deus ou crer em Jesus? Por quê? Eu aprendi que tinha que crer em Deus. Agora a igreja evangélica fala que nós temos que crer em Jesus. Como é que é esse negócio? Jesus fala assim: não turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim. Aí ele fala o seguinte, né? Essa é a parte importante aqui, além disto. Ele fala assim: na casa do meu pai há muitas moradas, né? Eu voltarei para vós, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois eu vou lá preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, o Senhor veio, anunciou o reino de Deus, nos ensinou o amor, nos ensinou o caminho, e ele falou o seguinte: olha, agora que eu estou indo para o Pai, eu quero dizer uma coisa para vocês: crede em Deus, mas crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, não fique confuso. Creia em Deus, mas crede também em mim. Eu estou indo para a casa do Pai, e lá tem muitas moradas. E eu vou lá preparar morada para vocês. Se não fosse assim, eu não falaria para vocês. Então, olha a grandeza do amor de Deus. Jesus vem, nos chama para sermos sua igreja, nos dá uma missão para fazermos tudo aquilo que ele nos ensinou, amar o próximo, a sermos pessoas justas, né? A sermos pessoas da verdade, né? A sermos pessoas que o mundo vai enxergar em nós uma diferença. E ele falou o seguinte: depois de cumprido tudo isso, para aqueles que vierem a mim, né? Para aqueles que encontrar Jesus, esse volta para o outro caminho, ele não vai mais andar no caminho que ele andava. Por isso que aqueles que vêm para Cristo, né, ele muda a vida dele. Jesus muda o seu caminhar. Você já não fala mais as coisas que você falava antes. Você já não procede mais como você procedia antes. Você já tem um outro pensar antes de agir da forma como você agia antes. Então, esse novo caminho, que é o próprio Jesus, porque ele fala: eu sou o caminho, a palavra diz que quando ele completa a obra dele em nossa vida, ele fica feliz e fecha o ministério dele dizendo assim: não se turbe o seu coração. Crede em Deus, mas crede também em mim. Aonde eu vou, né, ele fala assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus, ele estava com o pai até a vinda dele aqui, como bebê, como menino, né, lá no seu nascimento. Então ele morava lá no céu com o pai, ele habitava lá com Deus, e ele se fez homem e veio para cumprir o seu ministério aqui na terra. Ao cumprir o seu ministério aqui na terra, que ele está já para subir, ele fala o seguinte: olha, na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou lá preparar lugar para vocês. E se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou e volto para receber vocês para mim mesmo. Então, irmão, coisa mais linda. O Senhor nos amou
ao ponto de vir a esse mundo como feito, né, abriu toda a prerrogativa de Deus, sendo Deus. Ele se fez homem, passou por tudo que ele passou, enfrentou todas as dificuldades que qualquer um de nós teríamos enfrentado e nos deixou para fazer obras iguais ou maiores. Pastor, como nós vamos fazer? Da mesma forma, a hora que for a hora eu aviso aqui, tá? Da mesma forma que como é que eu vou fazer? Da mesma forma como Jesus fez, ele foi revestido pelo Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, nós somos revestidos pelo Espírito Santo. Então, o Senhor nos dá a condição de fazer obras iguais ou maiores a dele, de ter o poder de amar quando nós somos perseguidos. Jesus, ele não retrucou a nada do que ele passou, ele foi como ovelha muda, né, no matadouro. Então, Jesus fez a sua obra de uma forma tão espetacular e nos credenciou para sermos igreja de Jesus, fazer toda a obra que ele fez, e até maiores que a dele. Então, quando nós estamos falando nisso aqui, nós estamos falando que Jesus, ele fecha com o plano dele, não se completa aqui na terra. O plano do amor de Deus é tão grande que se completa levando nós para morar com ele no céu. Então isto, irmão, é que nós cantamos. Este não é o meu lar, não é? Quantas coisas que nós cantamos hoje aqui, alinhado com essa palavra, né? Nesse mundo onde vivo, já não há mais motivo para sorrir ou cantar, mas o meu coração, né? Eu sei que esse mundo está terrível. Eu sei que nós estamos aí, temos que nos preparar, que o ano que vem vai ser pior ainda, as adversidades tendem a ser maiores, mas o meu coração se alegra porque nós temos Jesus na nossa vida. Nós temos Jesus. Se Jesus não tivesse nascido, não tivesse nos amado, não tivesse nos escolhido, nós tínhamos que sentar e chorar. Nós não tínhamos esperança nenhuma, porque Jesus nasceu. Porque mesmo que o mal tentasse matá-lo, mesmo que às vezes até os discípulos tentaram impedir que ele fizesse essa obra, quando Pedro falou assim, eu não vou deixar que o Senhor, né, se sacrifique, não. Né? Ele falou assim, mas se eu não fizer isso, a humanidade não vai ser salva. Então, irmãos, quando Jesus vem, quando Jesus nasce, quando Jesus cumpre o seu ministério e nos escolhe para ser a tua igreja, nós temos que sorrir e cantar. Por quê? O nosso coração, se olharmos para as coisas daqui dessa terra, nós choramos. Mas nós sabemos que Deus nos escolheu, assim como Ele protegeu Jesus, Ele livrou, Ele tem livrado a cada um de nós, amém? Você não tem sentido a mão de Deus livrando a sua vida? Quantas coisas Deus já nos livrou e nos livrará. Então, por isso, irmão, nós tiramos hoje para celebrar Jesus. Porque Jesus veio. Jesus, antes da fundação do mundo, Deus chamou, né, estava lá, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Deus falou o seguinte, olha, o homem, né, não vai conseguir. Vai precisar alguém descer lá na terra, se fazer, né, de homem. Se você, como é que é o seu nome? Antonino? Se você, né, um exemplo, tem gente que, eu já falei uma vez aqui, o pessoal, meu Deus, né? Tem gente que odeia barata, né? Tem um monte de gente aqui, né, que não pode nem falar esse nome. Deus me livre, pastor, né? Que exemplo, hein? Mas você já pensou uma pessoa que ama tanto a Deus, que sabe que a barata é um ser de Deus, e as baratas estão em extinção, vão morrer todas, e Deus fala o seguinte, Antonino, o único jeito das baratas não morrer é se você nascer uma barata. Olha só, pastor, eu não posso nem ver uma barata, eu vou nascer como uma barata, sim. Vai viver como uma barata, misericórdia. Irmãos, eu não sei qual que é pior, Jesus nascer como homem ou como uma barata, né?
Porque o homem é tão ruim, é tão pecador, né? Que talvez a barata fosse menos pecadora. E Jesus abriu mão de tudo, como você, né? Eventualmente nessa historinha aqui, você abria mão de tudo para você salvar as baratas, né? Deus fez isso para salvar a nós. Deus deu o seu filho para nos salvar e Jesus nasceu. O mal tentou segurá-lo, mas não conseguiu, porque nenhum dos planos de Deus são frustrados. Por isso, irmãos, hoje é dia de celebrar Jesus. Porque ele nasceu, porque ele viveu, porque ele morreu naquela cruz e nos deu a salvação. Amém? Para encerrar, eu sei que nós vamos ter uma apresentação aqui, alguém já mandou um recadinho aqui, né? Não me perdi não, tá? Irmãos, tem pessoas aqui falando assim, né? Eu, hoje, né, pelo menos uma vez nesse ano, eu tirei para ir à igreja. Eu escolhi estar na igreja. Que bom que eu vim na igreja. Eu queria dizer para você que não foi você que escolheu estar aqui. Foi Deus que te escolheu. Não fosse vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós, diz a palavra, amém? E eu queria dizer que Jesus nos ama tanto. Ele nos ama tanto. Tem um louvor, né, muito antigo, que aqui a igreja que nem canta ele. Mas eu vou cantar para vocês sem instrumentos, sem nada, só para falar do amor de Jesus. Entenda, Jesus falando para você. Para nós encerrarmos aqui, né, esse momento de agradecimento a Deus por Jesus ter nos chamado, ter nos escolhido, para sermos a tua igreja, para sermos o seu povo, para sermos os eleitos que vai levar o amor de Deus para frente, como nós estamos fazendo aqui hoje. Esse louvor fala assim, eu até anotei aqui, fala assim, ó, tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que tivesses assim. Eu sei bem que tem vivido, sei também que tem chorado, eu sei bem que tem sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. É Jesus falando para você. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Jesus está falando, meu irmão, minha irmã. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Ninguém te ama, ninguém faria o que eu fiz por você, segundo Jesus. Mas foi por ti que eu passei por aquela cruz. Foi porque eu te amo. Acredita, Jesus te ama. E Ele tem esperado que você viesse, Ele tem visto que você tem sofrido, tem visto que você tem chorado. Ele tem visto que você tem vivido, porque Ele diz que Ele permanece a teu lado. Aleluia. Como é bom sentir amado de Deus. Como é bom sentir amado por Jesus. Então, nesse dia em que Jesus vem aqui demonstrar o seu amor, fica em pé, que eu quero orar, agradecer a Deus